Olá, pessoal! Tem muita gente nova me acompanhando por aqui, que talvez não conheça a minha história, e eu percebi que eu nunca tinha colocado um vídeo aqui sobre a minha história. Então eu resolvi tirar um tempinho para fazer isso, porque eu acho que a gente precisa nos conhecer um pouquinho melhor, né? Muita gente me acompanhando agora e me perguntando: você é formada nisso? Você já passou por essa experiência? Então eu acho legal eu contar um pouquinho da minha história, ok? Então vamos lá. Eu sou psicóloga de formação, eu tenho algumas especializações em recursos humanos e em direito do trabalho também previdenciário. E durante toda a minha carreira, eu sempre atuei com recursos humanos, então já faz 20 anos que eu atuo nessa área, apesar de ser bem novinha. Mentira, nem tanto assim, mas já faz um tempo que eu estou atuando com recursos humanos desde o início da minha carreira, né? Desde a faculdade eu já comecei a fazer estágio em recursos humanos, apesar de ter feito alguns estágios também obrigatórios em clínica, hospital, mas não era muito a minha não, minha pegada sempre foi mais trabalhar em empresa mesmo, com pessoas, tá? Então eu já passei por milhões de empresas, assim, né? Muitas empresas, né? Nem tanto assim, mas algumas empresas bem diferentes, com culturas diferentes. Eu já trabalhei em multinacional japonesa, coreana, italiana, já trabalhei em empresas brasileiras, porém multinacionais, grandes também, sempre aí dentro de indústria. Acho que a maior parte da minha experiência foi dentro da indústria, então eu consegui permear alguns campos diferentes aí durante a minha trajetória, o que me ajudou muito a entender um pouquinho da cultura dessas empresas, de como elas contratam, como elas desenvolvem pessoas, quais são os programas que cada cultura traz e a diferença entre elas. Então, para mim, eu acho que é um super plus ter podido ter tido a experiência e a oportunidade de ter passado por empresas de culturas diferentes. Além disso, né, e muito maior que isso, eu tenho 3 filhos lindos, que é a Laurinha, que as pessoas aqui provavelmente já viram nos stories com mais frequência. Ela vai fazer 5 anos agora em julho. E eu tenho o Miguel e a Helena, que foi a minha segunda gestação dupla, e eu os tive no ano passado. E eles estão crescendo lindos e saudáveis e aterrorizando aqui na minha casa neste momento de home office. Eu sou casada também e o meu marido é um super companheiro, um super incentivador da minha carreira e a gente constrói tudo muito junto. Então eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada pessoalmente, profissionalmente, e claro que eu tenho um monte de outras coisas para realizar ainda, tenho sonhos, tenho planos, mas até então tem dado certo, né? As duas partes têm dado muito certo. E o que eu venho trazer para vocês, né? Por que eu comecei isso aqui no Instagram? O que eu acho interessante? Eu sempre gostei de desenvolver pessoas, né? Eu acho fantástico acompanhar o crescimento delas e o desenvolvimento, a evolução na carreira, na vida pessoal, da forma que for. Mas como eu tenho muito contato com isso dentro das empresas que eu trabalho e trabalhei, é lindo você ver a pessoa se descobrindo, né, se abrindo para outras coisas, você dando oportunidades das pessoas crescerem mesmo, né, terem promoções, progressões, se desenvolverem internamente. Então eu sempre gostei de acompanhar essa parte e eu senti um pouco de necessidade de passar isso para vocês de alguma forma. Em 2018 eu me formei em coaching, eu fiz a minha formação em coaching. Então eu sou certificada em coaching e eu comecei a juntar as pecinhas na minha cabeça, né? Porque faz muito sentido a minha atuação profissional com recursos humanos e a atuação do coach, né? O coach, ele é um treinador, né? Ele é não é um mentor, né? Coaching é diferente de mentoria, mas ele acaba sendo também em alguns momentos um mentor para as pessoas que estão em busca de crescimento na carreira ou de transição de carreira ou de partir para uma outra coisa, né? Então fez muito sentido, eu acho que realmente fechou um ciclo de conhecimento, de know-how para mim. E depois dessa minha formação como coach, eu recebi muita procura de mães, ou recém-mães, ou então que iam ser mães, ou mães já há algum tempo que estavam grávidas do segundo filho, procurando ajuda nesse sentido, em carreira, como se reencontrar, o universo, né, corporativo depois da maternidade, como é que é. Eu quero mudar, eu quero ser empreendedora agora, como é que eu faço? Então eu comecei a atuar como coach dessas mulheres na maior parte do tempo da minha segunda carreira, que no caso era como coach, tá?
E sempre fez sentido falar sobre isso porque eu vivi algumas dificuldades depois da maternidade, né? Não tanto em relação a voltar a trabalhar, a minha vida profissional, mas muito mais em relação ao equilíbrio que a gente tenta sempre ter, né? A gente acha que é super possível ter uma vida equilibrada entre filhos, marido, casa, profissão, trabalho. E nem sempre é, né? O equilíbrio ele não existe dessa forma. A gente realmente acaba se adaptando e priorizando o que é necessário no momento. Então, a gente concilia as coisas, mas conciliar é diferente de equilibrar. Então, eu sempre vivi muito isso e eu conseguia passar esse conhecimento para as mulheres que me procuravam. Mas de um tempo para cá, eu tô sendo tão buscada para ajudar, para orientar, para aconselhar, para mentorar pessoas em relação à carreira generalisticamente, assim, né? Não existe essa palavra não. De forma mais generalista, que não fazia sentido mais continuar atuando só com mulheres. Então, tem muitos homens que me procuram perdidos. Eu comecei a perceber que o assunto carreira, ele é um assunto muito amplo. E que eu conseguiria ajudar as pessoas assim também, né? Não precisava ser só... Claro que a maior parte das pessoas que me procuram são mulheres, porque eu sou mulher, então eu acho que a gente tem uma identificação bem original, bem natural nesse sentido. Mas tem muitos homens também que querem fazer transição, que precisam de aconselhamento, orientação. E aí eu tive a ideia de abrir aquela ação de fazer avaliação de currículo, e que foi um sucesso, né? Então, realmente as pessoas precisam de ajuda nesse sentido. E eu percebi que a demanda era muito grande. E quando a gente tem uma expertise, a gente tem uma carreira, tem uma trajetória em algum assunto e tem muita gente procurando, eu tenho como opinião minha que a gente tem dever de ajudar, né? A gente não pode simplesmente ter tido acesso a tanto conhecimento, tido oportunidades tão boas de experiência e jogar isso fora, ou então passar para poucas pessoas. A gente precisa realmente, a gente tem o dever de retribuir isso para as pessoas, para a sociedade, para o mundo. Então, eu me sinto no papel de cumprir isso com vocês, né? Então, por isso, eu comecei a fazer essas lives e tem dado certo. Eu tô recebendo muita pergunta que nem sempre eu vou conseguir transformar num material, ou num vídeo, ou no story, ou numa live, mas eu vou tentando responder ali individualmente, as que estão bem pontuais. E as que eu recebo em massa, que são sobre o mesmo assunto, eu sempre levo ou trago aqui no geral para vocês, tá? Então tem o Minuto da Carreira, que eu acho que é uma forma rápida de passar conhecimento para vocês também, que é todo dia, e as lives eu vou continuar fazendo. Mas a minha história é essa, eu moro em Minas, eu sou daqui, moro em Belo Horizonte, nem deu pra ver, né, pelo meu sotaque, nem deu pra perceber. Então eu sou daqui, mas já morei em Manaus, já morei em São Paulo, conheço um pouco também desses mercados, e a intenção é sempre passar um pouquinho para vocês do que eu conheço. Então são 20 anos de experiência que eu consigo sintetizar um pouquinho aqui para vocês e ajudar de alguma forma, né? Eu sinto muitas pessoas perdidas, eu acho que a gente está num momento que não é legal, muita gente está precisando de ajuda mesmo, e é isso que eu tô fazendo aqui. Eu acho que eu tô colaborando um pouquinho com vocês. A minha história é essa, é um pouquinho disso. Então, se vocês acharam legal, conta aqui pra mim um pouquinho das suas também, pode comentar nesse vídeo, pode compartilhar esse vídeo, não tem problema. E a gente vai junto construindo essa relação de apoio em relação ao mercado de trabalho, a entrevistas, a vagas, a LinkedIn, a todos esses assuntos que são muito naturais para mim. Em alguns momentos são óbvios, mas eu percebo que às vezes uma coisa que é muito óbvia para mim é completamente diferente para vocês, né? É um universo novo, vocês não são especialistas em carreira, né? Em recursos humanos, como eu sou. Então eu não posso menosprezar nem desprezar nenhum tipo de ajuda que vocês me pedem e eu tento fazer isso a todo momento, tá? Então é isso, muito obrigada, acho que eu devia deixar, né? Isso aqui vai ficar salvo no IGTV, eu espero que vocês tenham gostado. Beijão pra todo mundo, continue me acompanhando que a gente vai desenvolvendo juntos um caminho que vai ajudar todo mundo, tá bom? Obrigada!